Capítulo 3 Estudando. Silvia era a empregada e educadora pessoal de Caim, e foi ela quem o ensinou a ler, entre outras coisas. Devo ler este livro ilustrado para você, Caim-sama? Mentalmente, ele era um estudante do ensino médio, mas como não sabia ler, ele realmente não tinha escolha. Ele se esforçou ao máximo para aprender todas as letras com seriedade, enquanto tentava ignorar a humilhação que sentia ao ler um livro ilustrado escrito por uma garota mais jovem que ele. Ele traçava as palavras à medida que as lia e, em seguida, Caim praticava escrevê-las. O papel adequado ainda não havia sido inventado lá, então as pessoas costumavam escrever em pergaminho, tecido ou tábuas de madeira. O livro ilustrado que eles estavam lendo foi escrito em um papel meio decente, o que o tornava um item de qualidade razoavelmente alta. Mentalmente, em termos de conhecimento, Caim ainda era um estudante do ensino médio, mas com o cérebro de uma criança de 3 anos, o que significava que ele podia aprender coisas facilmente. Um mês depois, ler letras não era mais um problema. Caim-sama, não acho que você precise praticar mais a leitura e a escrita, você deve ser um gênio, sendo capaz de aprender tudo aos 3 anos de idade. Você está em um nível mais avançado até mesmo do que Reine-sama. Isso é graças a você, Silvia. Você é boa em ensinar, por isso consegui aprender tudo rapidamente. Em busca de um livro adequado, Caim primeiro persuadiu Silvia, fazendo-a esconder o rosto atrás das mãos, envergonhada. A propósito, temos algum livro sobre a história de Sforto ou sobre magia? Ambos podem ser encontrados na biblioteca. Temos os dois? Eu quero lê-los, você poderia me dar alguns? Tudo bem. Eu lhe trarei alguns depois do almoço, mas duvido que você consiga entender livros tão difíceis. Normalmente, não existem crianças de 3 anos que queiram ler livros sobre história e magia. Mesmo assim, Silvia assentiu com a cabeça, embora um pouco duvidosa. Já fazia um mês desde que ela havia reencarnado e, finalmente, ela havia colocado as mãos em um livro sobre magia. Caim se sentiu bastante extasiado. Ele estava perfeitamente bem desde que reencarnou e conseguiu a permissão de sua mãe para ir aonde quisesse, desde que estivesse dentro dos limites da propriedade. Quero usar magia rapidamente. No entanto, estou um pouco preocupado se posso realmente. Depois do almoço, Caim estava lendo o livro ilustrado novamente quando Silvia entrou na sala, com livros de história e magia nas mãos. Caim-sama, eu trouxe um livro sobre a história de Sforto e um livro simples sobre magia. Obrigada. História e magia são difíceis, você sabe, e você ainda nem sabe usar magia de status. Não tem problema. É apenas conhecimento para quando eu for capaz de usá-la. Ele olhou para os títulos dos 2 livros. A História do Reino de Sforto. Guia de Magia para Iniciantes. O Reino de Sforto era onde ele vivia atualmente. Fazia quase 300 anos que ele havia sido fundado, com a família real em sua 15ª geração. O primeiro rei e fundador parecia ter sido um aventureiro que se tornou herói e que primeiro fez seu nome, depois um vilarejo, que rapidamente se tornou uma cidade e depois um país. Suas origens, no entanto, não eram claras. Seu nome era Yui Atera Irasawa Sforto. Caim quase gritou alto quando viu o nome. Ele era definitivamente japonês. O rei atual se chamava Hexter Sforto. A família parecia ter abandonado Irasawa há algumas gerações. O país em si era aristocrático, com títulos nobres, em ordem de classificação: realeza, arquiduque, duque, marquês, margrave, conde, visconde, barão e cavaleiro. Somente os irmãos do rei podiam ser arquiduques. Todos os títulos, do duque ao conde, eram chamados de nobres de nível superior, enquanto o visconde e o cavaleiro eram nobres de nível inferior. A nobreza era hereditária, mas a família de um chefe de família era tratada como quase nobre, e suas famílias eram tratadas como plebeus. Os títulos honoríficos e os títulos de cavaleiro duravam apenas uma geração, e suas famílias ainda eram tratadas como plebeus, o que era uma medida para evitar que muitas pessoas se tornassem nobres. O país pagava salários aos chefes das casas, portanto, se houvesse um número excessivo de nobres, o país iria à falência. Os Silfordes eram margraves, o que significa que pertenciam à alta nobreza.
A mansão em que viviam era grande o suficiente para ser chamada de pequeno palácio. Então, finalmente, Caim abriu o livro sobre magia. Magia é realmente magia. A primeira coisa que ele viu quando abriu o livro foi a seguinte frase: este livro deve ser lido por pessoas que receberam o batismo quando tinham 5 anos de idade e podem usar magia de status. Caim passou para a página seguinte, perguntando-se se era impossível usar magia antes disso. Como sentir o poder mágico em seu corpo? As pessoas deste mundo aparentemente tinham um órgão que podia armazenar poder mágico, localizado próximo ao plexo solar. Sua localização variava de acordo com a espécie. Ele fechou os olhos e se concentrou. Ele procurou por ele, pesquisando mentalmente em seu corpo, e a área descrita no livro de repente ficou quente. Acho que é isso. Ele tentou se conscientizar do fluxo de poder mágico em seu corpo e, aos poucos, conseguiu senti-lo circulando por todo o corpo. Quase parece que ele tem suas próprias veias e artérias. Ao dizer isso, ele percebeu que podia controlar como o poder mágico fluía por todo o seu corpo. Agitando-o em seu corpo, ele passou para a próxima página. Reúna o poder mágico em seu dedo indicador e entoie o seguinte: MMM. Assim, ele se concentrou em reunir poder mágico em seu dedo indicador e, pensando em uma vela, entoou ó, fogo, como estava escrito no livro. Ele pretendia que fosse de apenas 5 centímetros, mas, em vez disso, um pilar de fogo de 50 centímetros foi lançado. Uau, isso me surpreendeu. Ele liberou o poder mágico acumulado em seu dedo e o fogo se apagou. Eu sei como usar magia agora, mas praticar magia de fogo em uma sala fechada é um pouco perigoso. Acho que vou ter que me contentar em ler o livro por hoje. Ao ler o livro, ele descobriu que havia 4 elementos mágicos básicos: fogo, água, vento e terra, mas também havia outros, como escuridão, luz e vazio. Como a magia era ativada pela adição de poder mágico a uma imagem mental, era possível lançar feitiços originais com base nos elementos básicos. É realmente difícil resistir a tentar isso agora, com todo o meu conhecimento de leitura de romances leves. Sentindo-se um pouco lento devido a uma diminuição no poder mágico devido à magia que havia usado antes, ele se concentrou no livro novamente. Eu me pergunto onde está escrito como melhorar a manipulação do poder mágico e como obter mais. Ele olhou para o que estava lendo, folheando o livro. Sua manipulação do poder mágico melhorará se você o fizer circular em seu corpo diariamente. Usar todo o seu poder mágico e descansar para recuperá-lo aumentará a quantidade máxima de poder mágico que você pode usar. Entretanto, essa quantidade máxima difere de pessoa para pessoa. Esses dois são os mais importantes. Ainda tenho apenas 3 anos de idade, portanto, ainda tenho muito a crescer. Vou me concentrar em ser capaz de usar mais poder mágico, além de praticar. Ele sorriu com satisfação por ter encontrado o que estava procurando. Caim-sama, está na hora do jantar. Era Sylvia. Caim olhou pela janela, por onde brilhavam os raios do sol poente. Ele estava tão imerso no livro mágico que nem havia notado a passagem do tempo. Muito bem. Ele colocou o livro sobre a escrivaninha e saiu do quarto. Quando chegou à sala de jantar, sua mãe e Reine já estavam lá. Ele se sentou e todos esperaram até que seu pai finalmente apareceu e se sentou. Vamos dar graças aos 7 deuses de Marineford. Gar disse, depois começou a comer. Os outros 3 seguiram o exemplo. Caim, ouvi dizer que tudo o que você faz ultimamente é ler livros. Você gosta de ler? Sim, pai. Como ainda não estou na idade de poder sair, acho agradável aprender sobre o mundo exterior. Você tem apenas 3 anos de idade, mas já sabe ler e escrever perfeitamente. Disse Sarah, sorrindo. Ela devia estar orgulhosa de como seu filho era inteligente. Mas a capacidade de se concentrar como um aluno do ensino médio permitiu que Caim aprendesse a ler com bastante facilidade, por mais que as letras usadas fossem diferentes das que ele estava acostumado. Eu quero fazer batismo e usar magia. A verdade, porém, é que ele já havia usado magia. Entendo. Você se tornará um mago da corte em pouco tempo. Gar disse alegremente, tomando um gole de sua taça de vinho.
Eu me tornarei um incrível mago da corte, serei o senpai de Caim e esperarei por ele lá. Heine também parecia ter talento para magia e também parecia querer ir para a academia para aprender mais. Neste mundo, as pessoas frequentavam a escola por 5 anos, a partir dos 10 anos de idade. Todo o território tinha uma academia, mas a de maior prestígio era a Royal Academy of Sport, localizada na capital. Você receberá uma recepção calorosa onde quer que vá procurar emprego se conseguir se formar lá. Então, 2 anos se passaram e chegou a hora do batismo de Caim. Ele havia praticado e treinado o uso de magia nos últimos 2 anos. Ele tentou usar a magia em segredo, sob o pretexto de sair para uma caminhada. Ele se conteve, pois as pessoas certamente perceberiam se ele começasse a destruir o meio ambiente, então ele praticou o lançamento de magia de vento no ar. E, como resultado de todo o seu treinamento, ele esqueceu o significado da palavra autocontrole. Que bom! Estou me acostumando um pouco com isso agora. E assim ele passava seus dias. Então, chegou o dia de seu batismo. Desperte o seu potencial global com o curso Inglês com a Gringa. Você já se pegou sonhando com aventuras em terras distantes, explorando culturas fascinantes, ou construindo uma carreira internacional de sucesso? O inglês é a chave que pode abrir todas essas portas, e o nosso curso Inglês com a Gringa é o seu guia para alcançar seus sonhos mais ambiciosos. Imagine o poder de se comunicar em inglês com confiança. Você será capaz de viajar pelo mundo sem barreiras linguísticas, ter acesso a oportunidades de carreira globais, conectar-se com pessoas de diferentes origens e culturas, aprender com recursos internacionais, como livros, filmes e sites. Agora, pense em todo o potencial que você desbloquearia ao aprender inglês com a Gringa. Aqui está o que torna nosso curso especial. 1. Imersão total em inglês. Nossas aulas são ministradas por instrutores nativos, garantindo que você se exponha ao idioma de uma maneira autêntica desde o primeiro dia. 2. Aprendizado divertido e eficiente. Com a abordagem inovadora da Gringa, você aprenderá de maneira envolvente e se surpreenderá com o quão rápido progride. 3. Suporte personalizado. Nossos instrutores e equipe de suporte estão sempre disponíveis para ajudar a tirar suas dúvidas e oferecer orientação personalizada. 4. Flexibilidade total. Adaptamos nossos horários para se ajustar à sua agenda lotada, garantindo que você possa aprender inglês no seu próprio ritmo. 5. Resultados garantidos. Temos orgulho em ver nossos alunos conquistarem a fluência e alcançarem seus objetivos, e estamos confiantes de que você também terá sucesso. Aprender inglês com Gringa é mais do que uma simples aquisição de habilidades, é um investimento no seu futuro, na sua liberdade e na realização de seus sonhos. Afinal, o inglês é a linguagem dos sonhadores, dos visionários e dos que estão prontos para conquistar o mundo. Não espere mais para começar sua jornada rumo à fluência em inglês. Junte-se a nós no Cursos Gringa e descubra um universo de possibilidades que se abrem diante de você. Seu potencial global está a um clique de distância. Pronto para se tornar um cidadão do mundo? Comece hoje com Gringa. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para alcançar os seus sonhos. O mundo está esperando por você. E isso nos ajudará também a melhorar nosso equipamento.